todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria quando a gente chega na casa, né, e ela está cheia. Essa é a proposta, né, a proposta é de agregar a todos, é de convidar a todos para o grande banquete que Cristo nos convidou, né? E a doutrina espírita é isso. É a gente se reunir para partilhar o que o mundo espiritual nos auxilia, os conhecimentos que o mundo espiritual traz para nós, as bênçãos que eles trazem para nós. E hoje o meu tema saiu desse livro aqui, ó. Alguém conhece esse livro? Ele se chama Plenitude. Esse livro é de psicografia do espírito Joana de Ângeles. E a psicografia foi feita por Divaldo Pereira Franco, porque o Divaldo tinha a Joana como mentora. Enquanto encarnada aqui na Terra, a maioria das suas obras, dos seus livros, era dessa mentora espiritual. E ele dizia que de todos os mentores espirituais que estavam em contato conosco aqui na Terra, ela era o ser mais evoluído. E ela deixou muitas obras para nós de grande profundidade. Então eu sempre trago o livro que eu me embaso para fazer, inclusive para sugerir a leitura, para sugerir a reflexão. Esse livro se chama Plenitude, mas o tema dele, nos 14 capítulos que ele tem, ele é um livro fino de 14 capítulos, muito profundos, e o tema principal desse livro é o sofrimento. Alguém se interessa aí? Não? Ninguém quer saber como é que é esse negócio? Então eu vou falar para vocês sobre o capítulo 8, talvez o título possa interessar mais, né? Capítulo 8, Caminhos para a Saúde. Melhorou? Ah, bom, mas é isso. Quem não quer, né? Quem não quer. Então a Joana começa falando para nós, né, que o sofrimento para nós aqui na Terra ainda é via de redenção. O que é esse negócio? Via de redenção é o seguinte, é aquela frase célebre, né, que o espírito tem na ponta da língua. Quando a gente não evolui pelo amor, a gente vai arrastado na dor mesmo, não é assim? Então, para nós ainda, ela fala ainda que é uma opção nossa ainda. A gente ainda não se conscientizou ainda do bem, né? Na verdade, a gente ainda não tem nem condições de saber exatamente, né, discernir às vezes o bem do mal, né? Mas isso é uma condição nossa aqui na Terra. Esse é o nosso papel, né? Nós estamos em troca de expiações, então essa realmente é uma condição. Mas ela fala o seguinte, por mais que seja uma via de redenção, ou seja, não é uma via de punição de forma alguma. Eu entendo que quando a gente está passando no meio do turbilhão, e todo mundo passa o turbilhão, né? Não tem exceção, não, todo mundo passa. A gente às vezes se pega nesse sentimento, pensando que o sofrimento, que as dores da vida são punições. Punições divinas, ou punições justas ou injustas, ou seja lá o que. E é natural que seja assim. Mas Joana explica para nós que, na verdade, os sofrimentos, as dores, as dificuldades que a gente passa, elas vêm como uma forma realmente pedagógica e educativa naquilo que a gente está precisando se transformar. Se transformar moralmente, se transformar espiritualmente. Dá um upgrade aí na nossa evolução espiritual. E é para isso que serve. E ela ainda dá outra dica. Ela fala o seguinte, que a gente sofre naquilo que caiu. Não é? Então, o que isso quer dizer? Então a gente tem que cada um fazer seu exame aí. Seu exame íntimo. Então, se o sofrimento está na casa aí das dificuldades financeiras, né? Só perde dinheiro, só tem dificuldade, perde emprego, né? Toma prejuízo aqui e ali, a gente tem que pensar
Onde é que eu estou? Onde é que é meu ponto de redenção? Onde é que eu errei? Onde é que eu caí? Tropecei nessa seara de equívoco. Nessa encarnação, talvez em outras, não sei. Eu só sei que não existem vítimas nesse mundo. Então, se a nossa dor, se o nosso sofrimento está em questões familiares, né? Talvez um filho difícil, um cônjuge impaciente, um pai que abandona, uma mãe que não foi assim aquela esperada, também nós temos que olhar para isso. Onde foram as quedas, onde abandonamos, onde deixamos, porque necessitamos passar por essa provação. Se a questão é de saúde, onde estão os nossos excessos, porque precisamos de limites, onde nós caímos nessas ou noutras encarnações. A gente nunca sabe. Às vezes os excessos são dessa vida mesmo. Às vezes as questões vêm, né? A vida sempre cobra o seu preço, às vezes demora muitos anos, né? 50, 60 anos. Cobra o seu preço. Às vezes vem de encarnações passadas mesmo, né? Tanto que a gente vê pessoas talvez com problemas de fígado, sem nunca ter bebido, de pulmão, sem nunca ter fumado ou feito mau uso. A gente pode compreender e se sentir injustiçado até. Mas é via de redenção, sempre naquilo que a gente errou. Então não dá para olhar para outra pessoa, a não ser para o espelho, e fazer aquela perguntinha: por quê? Desnecessário. A gente não vai encontrar os porquês, mas os praquês é bom a gente buscar. É bom a gente buscar, porque a Joana de Ângeles fala para nós aqui que os nossos sofrimentos, sejam eles de quais matizes forem, né? Financeiros, familiares, doenças, eles duram o tempo necessário. Necessário para quê? Para a nossa evolução, para a nossa correção. E aí a gente pode fazer com que esse sofrimento perdure mais tempo. Quando a gente fica na rebeldia, não é assim? Será que nós somos espíritos rebeldes? Costuma, né? E quando a gente tem aquela resignação ativa, a gente talvez pode abrandar o sofrimento e passar por ele um pouco mais, de forma mais rápida. O que é resignação ativa? Aceitar o que está vivenciando, mas de forma ativa e não passiva. Sentar e esperar alguém vir para resolver os meus problemas. É se resignar, aceitar, compreender, mas de uma forma ativa. Como é que eu posso fazer? O que dá para fazer para melhorar esse negócio aqui? Né? Qual que é? Onde é que está pegando? Está pegando na minha dor aonde? No meu orgulho? Será que está pegando no meu egoísmo? Será que eu estou preocupado mais com a minha imagem? Quando eu perco dinheiro? Onde é que está doendo? É ali que nós vamos buscar sair mais rápido, através da compreensão e do autoconhecimento, para saber por que ou para que nós estamos vivenciando essa experiência. Então, ela nos dá umas dicas. A Joana de Ângeles, ela é ótima. Ela primeiro puxa a orelha, coloca toda a responsabilidade com a gente, porque ela nos trata como adultos, não é assim? A criança é que coloca a responsabilidade no outro, né? A gente já tem aqui, nós estamos aqui na turma aqui, né? Já todos maiores aí, nós temos que olhar para nós com essa responsabilidade de quem está ali no leme da sua vida, né? De quem é herdeiro de si mesmo. E aí ela dá uma dica, depois de apertar a orelha, de puxar, de jogar a responsabilidade pra gente, ela dá umas dicas para a saída. Como é que a gente sai desses processos então? Olha, eu vou deixar vocês curiosos para que vocês leiam um capítulo, né? Ele chama Caminhos para a Saúde. Mas alguma coisa eu vou passar para vocês nessa meia horinha que a gente tem. E aí ela fala o seguinte: primeiro, para a gente sair do sofrimento, a gente tem que buscar atos corretos. Ou seja, bem pensar, o bem querer, o esforçar-se.
o falar retamente, o prosseguir corretamente, mantendo sempre o equilíbrio entre o corpo e a alma. Porque muitas vezes a gente passa pela vida ou simplesmente buscando as questões da matéria, as questões do corpo, né, correndo atrás como se tudo aqui no nosso mundo material fosse a nossa finalidade e não o meio. E muitas vezes a gente se entrega só para a vida, né, pensando que a vida é só espiritual, que também não é. Porque de vez em quando não dá vontade de fugir assim para um alto de uma montanha e conviver só com os cachorros de gatinho, né, que não causam um pingo de transtorno na vida da gente. Não é assim? De vez em quando dá. Mas aí a gente também para de crescer, porque a evolução passa pelo contato com o outro, né? Então ela fala, a gente tem que equilibrar aí o nosso físico com o nosso psiquismo, para seguir adiante numa conduta reta. Ué, mas a gente não está falando aqui de enfermidade, de perdas financeiras, de problemas familiares? E o que será que essas coisas têm a ver com o viver retamente? Será que dá para se libertar de uma doença, né, de um problema maior, vivendo retamente? Será que a causa da doença não está no mosquitinho que me picou, num parasita que eu encontrei, numa doença, uma doença que pegou em todo mundo aí, uma pandemia? Será que não está no nosso órgão adoecido, no coração, no pulmão? Será que não é no médico que eu tenho que buscar essa cura? Bom, nós estamos aí, né, 2026, com a medicina avançada. É claro que nós temos que buscar todos os recursos, porque isso também vem de Deus. A ciência vem de Deus, né? Emmanuel falava, amai-vos e instruí-vos, porque a instrução também faz parte da nossa evolução espiritual. O problema é o seguinte: quando a gente busca a cura das doenças, dos sofrimentos de forma geral, somente nas questões materiais, somente no médico, somente agora eu vou fazer um investimento melhor, agora meu problema é minha esposa, eu vou largar, meu problema é meu filho. Se a gente busca simplesmente resolver essas questões, transformando ali fora, a gente não consegue, de uma forma mais definitiva, encontrar a cura do sofrimento e dos males, porque estão todas aqui dentro. Então, quando a gente busca o médico, e deve buscar, e para tratar uma doença, é como se a gente tivesse um buraco no cano da parede e a gente fosse tampasse o buraco do cano da parede que está saindo água com a mão. Momentaneamente vai resolver, né? Não. Momentaneamente a água vai parar de sair daí. Só que com o tempo, ou ela vai voltar a sair naquele cano, ou ela vai estourar em outros canos da casa, certo? Isso é simples de imaginar, não é? E aí o que ela explica para nós é o que nós fazemos exatamente isso. Porque se as nossas doenças, elas têm origem nas nossas questões morais, nas nossas imperfeições morais, quando nós tratamos o nosso corpo, as nossas dores, somente por esse viés material, sabe o que acontece? A doença momentaneamente se resolve aqui, mas ela passa para cá. Por quê? Porque quando a gente compreende que as nossas doenças vêm do nosso desequilíbrio energético, que vêm das nossas imperfeições morais, e que elas desagam no nosso corpo, quando a gente trata o órgão que está suportando aquele desequilíbrio, ele acaba migrando para outro ponto do nosso corpo. E aí vocês podem experimentar ou perceber, ou nas próprias vidas, ou observando outras pessoas. A gente sempre dá o exemplo da gastrite nervosa, né? Quem será que é nervosa mesmo?
Problema de estômago, gente, é um problema, né? Todo mundo em algum momento apresenta. E quando a gente começa a perceber que o que é nervosa não é a gastrite, quem é nervosa é aquele que carrega o órgão, e que o órgão simplesmente chega um momento que não suporta essa carga negativa de irritação, de nervoso, de rebeldia, de falta de aceitação, de impaciência. Tem alguém aí que já alcançou paciência? Porque se tiver, gente, no fim aí pode vir conversar comigo que eu estou precisando aprender a lição. Quando a gente percebe que o órgão, ele se adoece por conta das nossas emanações mentais, a gente entende que a única forma de tratar essa raiva, dessa gastrite, é trabalhando o nosso espírito. E é isso que a casa espírita, que a doutrina espírita vem chamar todos nós. Porque senão a gente vai, né? Toma lá o pantoprazol, não é isso? Omeprazol, sei lá. Dá uma acalmada, né? Naquele dragão que sopra quente dentro da gente, né? Dá sim. Com certeza dá. E tá tudo bem, né? A gente precisa do remedinho, tá tudo certo. Só que não adianta ficar ali dependente daquele remédio se a gente não consegue olhar para isso e se perguntar qual que é o desequilíbrio emocional que está fazendo com que eu me desequilibre nos meus órgãos. A gente tem problemas de fígado. E aí estão os remedinhos. Fígado está muito ligado à raiva. Aqui não tem gente raivosa, tem? Não, eu tenho certeza que não tem. Mas às vezes você encontra um ali na esquina, então eu vou dar a dica. Enquanto a gente não trabalha essa raiva, e raiva vem do quê, gente? A gente quer controlar tudo, né? Vamos combinar? A gente quer controlar tudo, controlar todo mundo, quer que o mundo seja do nosso jeito, não quer que ninguém pense diferente. A gente quer que os filhos façam do jeito que a gente quer, a sogra, então pronto. Essa não dá para controlar, né, gente? E nem pode, que a gente chegou depois, né? A gente chegou primeiro, vamos explicar. A gente chegou depois, olha só. Então, a hora que a gente fica nessa loucura de controle, e aí as coisas saem do controle. Porque vocês sabem do que a gente tem controle nessa vida? Ah, ainda bem. Todo mundo sabe, a gente não tem controle de nada. E aí a gente fica na raiva que as coisas não saem do nosso jeito. E aí a gente descarrega e os nossos órgãos adoecem. Então não adianta tomar um remedinho, dá uma melhorada, né? Chazinho de bolo, carqueiro, essas coisas dão uma melhorada. Mas se a gente não tratar, vai ficar igual aquele cano de água, que se não estoura na tua cara, ele vai estourar em outros pontos da casa. E vai ficar cada vez pior. E isso, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, das nossas dores de cabeça, das nossas dores de coluna, né? Que a gente quer segurar o mundo com os ombros, a gente não consegue. E aí vai pesando, e o nosso corpo não suporta. E aí é o que acontece, às vezes a dor começa em um órgão, a gente trata, a gente cessa a dor, só que a gente não elimina, a gente não se livra, enquanto a gente não cessar a causa. E a causa, 100% dos casos, estão nas nossas imperfeições morais. 100%, vírgula, de acordo com a Joana, a exceção daquelas pessoas que vêm como mártires mesmo, né? Aquelas pessoas muito evoluídas que vêm com missão e passam por processos dolorosos que talvez que não necessariamente tinham, que não precisavam passar, mas que vêm como exemplo, não é? Não tem o Jerônimo, né? Se todo mundo conhece Jerônimo Mendonça, vocês já ouviram falar? Do gigante deitado? Tenho certeza que já, né? Um palestrante espírita aí que ficava paralisado na cama deitado, né? E aí ele fazia palestras nos locais e ele chegava na cama, colocava ele lá, tirava ele na cama. Então assim,
com aquela alegria, né? Aí vamos falar, o Jerônimo Mendonça precisava? Não, precisava não. Hã? 39 anos. 39 anos, né? Precisava? Não, com certeza não. Mas esses são poucos missionários que vêm para dar para nós o quê? Exemplo, né? Exemplo. Qualquer pessoa que o visse, com certeza mudava o seu estado de espírito. Então, ela vem dar para nós aí umas dicas, né? Ou seja, o que faz, beleza? Já passei esse aqui, vamos passar para nós. Além, né, de buscar o autoconhecimento, buscar a compreensão do que nos causa dor, buscar as nossas imperfeições morais que estão causando as nossas dificuldades emocionais, ela nos dá outras dicas. Ela fala, né, muito sobre a cronificação e a gente tem que estar atento. Porque às vezes quando a gente está, né, não consegue se libertar daquela imperfeição moral, a doença migra de um lado para o outro, de um lado para o outro. E vocês já pararam para perceber que geralmente as crianças começam com probleminhas de pele, né, que são órgãos mais externos. Depois as doenças vão internalizando cada vez mais e no fim da vida a gente morre com problema onde? Não é? A gente morre com problema na mente, né? Com os Alzheimer, Parkinson da vida. Isso já é um processo de internalização de órgãos, porque ela vai caminhando e cada vez mais, se a gente não conseguir exonerar, a gente vai internalizando os processos doentios. E é por isso que a gente geralmente, quando chega a velhice, tem problemas em órgãos mais profundos, porque a causa talvez seja a mesma, seja o nosso orgulho, seja o nosso egoísmo, seja a nossa raiva, seja a nossa rebeldia. Tudo isso vai migrando no nosso corpo até que no fim da vida esteja no órgão mais profundo, que é a mente. Então vamos lá. E aí ela fala que por isso Jesus tem uma frase tão interessante que eu pensava e falava, gente, mas Jesus, eu te falar, ele conta umas histórias, né? Ele virou, vocês lembram quando ele curou o cego? E aí ele virou para ele e falou o seguinte: volte para a tua casa, mas não volte para onde? Para a aldeia. Naquela época era aldeia, né? Então, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia falar o seguinte para a gente: ó, eu vou curar você aqui, mas é o seguinte, você volta para a tua casa, mas você não entra em Berlândia. Não ficou meio difícil? Ficou meio difícil, né? A gente que é rebelde fala, Jesus, esclarece aí. Como é que é? Para mudar de cidade? O que quer fazer? Quando Jesus disse isso, ele quis dizer exatamente não. Uma das percepções, que a gente não tem compreensão de tudo que Jesus disse, né? Mas a compreensão que eu tiro ali é o seguinte: ele falou, olha, volta para a tua vida, volta para a tua casa, volta para os seus, volta para os seus afazeres, mas não volta para os trelelê, não. Não volta para onde você está errando. Não volta para as paixões que te derrubam. Volta para a tua casa, mas não volta para aqueles locais que você sabe que é melhor se afastar. Volta para o seu mundo, mas olha muito bem aonde você está precisando viver de forma diferente. Por isso que ele disse, volta para a sua casa, mas não volta lá para aquele local da sua aldeia. Ou seja, ele deixou muito bem claro, né? Jesus tinha condição de curar instantaneamente. E ele deixou inclusive muitas passagens dando umas dicas para nós. Se a gente estiver buscando curas físicas, espirituais ou emocionais, ele deu várias dicas, né? Uma é dessas. Você volta para a tua vida, mas olha, presta atenção de como você está vivendo, hein? Essa aldeia onde você está não está legal. Ele deu outras dicas também. Quando ele encontrou uma prostituta no meio do caminho, né? Ele foi lá, curou ela e virou para ela e falou: vá e não peques mais, pois pode te acontecer coisa pior. É a mesma compreensão. Você está curada, você vai, mas não peques mais.
Ou seja, ele deixou muito bem claro nessa frase que o que aconteceu com ela é inerente à vida que ela estava levando. As quedas que ela tinha, os erros, as imperfeições morais. Eu não sei quais são, não cabe a nós. Cabe a nós, cada um, olhar para dentro e enxergar as nossas imperfeições. Porque a dos outros é facinho, né? E vou contar um negócio para vocês. Quando a gente está apontando a dos outros, é porque a gente está se negando para olhar para a nossa. Viu? A gente precisa parar de perder tempo com isso. Porque quando a gente não quer olhar para nós, a gente enxerga a nossa imperfeição moral em todo mundo. Então a gente está perdendo tempo ali. Então, Joana de Ângeles fala para nós, se a gente quer dicas de saúde, é começar com aquela partezinha mais complexa, né? Primeira sugestão dela é o amor. Nossa, mas não parece óbvio? Parece. Mas na nossa condição evolutiva, amar ainda nós encontramos muitas dificuldades. A gente ama como os fariseus, né? Eles falavam, né? A gente ama aquele que ama a gente, aquele que faz do jeito que a gente quer, aquele que vive como a gente, aquele que nos obedece, aquele que é da minha religião, do meu partido, da minha, sei lá. Ou seja, a gente coloca tantos empecilhos para amar, né? Então, primeiro, ela fala do amor. Por quê? Porque quando a gente ama, a gente tem muito mais facilidade em perdoar, em olhar o outro com compaixão. Lembra da gente olhar o erro do outro? Quando a gente ama aquele camarada que erra, a gente tem sentimento de compaixão. A gente tem condição de olhar para ele e falar, não, sabe o que é? Naquele dia ele estava nervoso, por isso que ele passou por cima e pisou no meu pé. Agora, se é uma pessoa que a gente não ama, que a gente não gosta, a gente valoriza pequenas coisas da vida que às vezes não tem a menor importância. E ainda fica remoendo a raiva ainda daquele, né, que fez aquilo que a gente se sentiu prejudicado. Então, o amor a si mesmo e o amor ao próximo vai fazer com que muitos desses sentimentos que eu coloquei aqui e muitos outros, como ciúme, né? Ciúme é amor? É ou não é? É posse, viu? Ciúme é posse, não é amor. Ciúme, né? As raivas, as incompreensões, com que tudo, quando a gente ama, esse sentimento, a inveja. Quando a gente olha alguém que a gente ama, conquistando algo de bom, a gente fica feliz demais da conta. Agora, se é aquele vizinho, né, que te humilha, e aí ele compra lá o carrão e volta na garagem, será que a gente fica tão feliz assim, né? Então, quando a gente ama, essa força desse sentimento, não beneficia o outro não, gente, beneficia a nós mesmos. Porque a partir do momento em que a gente sente um sentimento sublime, antes dele ser enviado para aquele ser que sente, ele passa por todos os nossos chakras, todos os nossos pontos de energia. Ele nos equilibra psiquicamente, para depois ser emanado para aquilo que é amado. Então é claro que o amor deveria ser realmente a primeira dica, né? Para que a gente encontre esse caminho de saúde, e saúde integral. Porque o que a gente mais vê é que tem um monte de gente aí com um corpo hiper saudável, mas a mente em total desalinho. As emoções à flor da pele, né? Qualquer coisinha está explodindo. O segundo, né? Compaixão, perdão. Vou falar para vocês rapidinho sobre o perdão. Palavra difícil, não é? Eu entendo perfeitamente, muito difícil. Então, vou dar uma dicasinha rápida de um livro do André Luiz, se eu não me engano, é o Ação e Reação. Ele conta lá no livro do Ação e Reação de uma história de uma família, né? Que o pai e a mãe viviam, o marido e a esposa viviam com problemas, né, no casamento, e aí o marido estava pensando em matar a esposa. Ele falou, não, eu mato ela, porque aí eu resolvo dois problemas. Olha que saída rápida, né? Primeiro, tem que
facilitou. Segundo, eu amo as minhas duas filhas, eu fico com elas para mim, não vou precisar dividir a guarda. E o filho que eu não gosto, eu dou para alguém cuidar. Resolveu rápido, né? Pensou rápido. Aí, enfim, no frigir dos ovos, né? A espiritualidade estava atenta e quando ele levantou de madrugada para cometer o assassinato, a filha foi intuída, ela acordou de madrugada, a filha que ele tanto amava, e aí ela acordou gritando: papai não mata. E aí ele tomou um choque, porque era aquela filha que ele tanto amava. A esposa também acordou e achou que ele estava pensando em suicídio. E aí ela falou: não se mate, está tudo bem, pode ir embora, você pode ir, eu vou cuidar da minha vida, você cuida da sua, e tudo, e a questão ali se apaziguou. E aí a espiritualidade sempre conta, mas por que, né, uma família que chegou nesse extremo de violência? Aí eles contam, né, que na encarnação passada, aquele casal que vivia, né, fazendo o possível para fazer o outro infeliz, já vinha com essa rusga desde a encarnação passada, e que a esposa tinha sido abandonada por ele, e ele tinha ido morar com duas irmãs, que no caso, na atual vida, eram as filhas dele. Mas aqui não deu bom, né? Ele foi morar junto com duas mulheres, uma já está difícil, vocês concordam? Imagina duas na cabeça dele. Deu ruim, não deu certo. Ele resolveu sair daquele trelelê lá que ele arrumou, voltou, queria voltar com a ex-esposa. A esposa falou: não, amiga, a fila andou, eu já encontrei um companheiro. E esse companheiro era quem nessa vida? O filho, né? Romance espírita é uma beleza. Mas esse não é nem um romance, né? É um romance na forma de falar, mas é uma descrição de duas encarnações. E aí ele pensou, falou: então como é que eu resolvo o problema? Eu quero voltar para minha ex-mulher. Fácil, não é não? Mata o companheiro dela, certo? E foi o que ele fez, para ele ter essa ex-mulher de volta. E por isso, na próxima encarnação, veio essa família em conflito de novo. Por que eu contei essa história para vocês? Porque aí os espíritos, André Luiz perguntou e falou: nossa, mas já teve um assassinato na vida passada, ele estava tentando matar a mulher nessa vida, já tem toda essa balbúrdia acontecendo 2 vidas seguidas, quando é que isso vai acabar? Aí a espiritualidade explica para nós, e para mim serviu, eu espero que sirva para vocês. A espiritualidade falou o seguinte: olha, é o seguinte, quando você tem um problema com uma pessoa, se você ficar no ressentimento, na raiva, desejo de vingança, na mágoa, 5 minutinhos? Deixa eu falar. Na mágoa, desejo de vingança com aquela pessoinha, na próxima encarnação, porque tem algo que une mais do que o amor, tem o ódio. O ódio, então, né, algema. Então, se ela tivesse conseguido superar, ou ele também tivesse conseguido superar, perdoar, e perdoar é o quê? Esquecer? Não. Perdoar é deixar aquele caminho com a vida dele, e você caminha com a sua, sem ressentimento, sem ódio, sem mágoa. Difícil? Muito. Mas se não consegue superar, o negócio vem na vida seguinte, juntinho. Nem que seja por isso, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Agora, a partir do momento que aquele que te deu um prejuízo, que pisou ali no seu carro, né, que foi um problema, a partir do momento em que você liberta ele, para que ele encontre o caminho dele, que a gente sabe que a vida aí é causa e efeito, e segue a vida em paz, a gente não precisa mais, a gente se libertou das algemas. Não precisa mais. Boa dica? Então, para a gente encerrar, né, porque já me deram ali 5 minutos, virou 3, né? A segunda dica que ela dá, o primeiro é o amor, né? Através da compaixão e do perdão. A segunda dica com caminhos de saúde é a caridade. Caridade é amor em ação. Mas é a caridade propriamente dita, porque a gente tem uma ideia equivocada de caridade, que é um negócio. A gente faz caridade para não
porque a gente sente culpa, né? Então a gente dá alguma coisa para a gente não se sentir culpado. Se essa caridade não te transforma por dentro, não está originada nos seus sentimentos, isso não é caridade não, viu gente? Então a gente às vezes acha que vai fazer caridade, não vou pagar meus pecados. Alguém acredita que está aqui para pagar pecado? Não, né? Espírito já superou esse negócio, já compreendeu, nós estamos aqui para progredir. Então essa caridade fria, que não te altera, não te aquece o coração, não te modifica, não é caridade, viu, meus amigos? Desculpa aí, né? Se alguém ainda entender. Então, a terceira sugestão que ela dá é pensamento positivo. Não só pensar positivamente, ela fala, nós temos que ter pensamento positivo, nós temos que ter otimismo, nós temos que crer retamente, nós temos que ter fé. Vocês sabem por quê? Inclusive, tem aquela frase de Jesus, né? Que Jesus perguntava assim, você crê que eu posso te curar? Gente, Jesus perguntando um negócio desse, né? É muita humildade para o meu gosto. Ou seja, quando ele perguntava isso, será que ele tinha alguma dúvida? Na verdade, é porque quando a gente vai receber um tratamento espiritual, a gente tem que se abrir energeticamente para receber. Porque senão, a gente mesmo bloqueia. A gente entra ali para a sala para tratamento e fala, será que isso dá certo mesmo? Ai, mas está demorando, hein? Mas o que será que está acontecendo? E comigo foi rapidinho, esse negócio acho que não funcionou não. Nós estamos muito presos na matéria, a espiritualidade precisa de um segundo para nos tratar. E para a gente encerrar, né? Porque já estão pedindo aí para encerrar. Então, ó, abertura mental e emocional para receber a ajuda dos bons espíritos, viu? A gente precisa se abrir, a gente precisa pensar retamente, ter otimismo, ter fé, crer retamente, acreditar, né, que as coisas estão, né, nós estamos vivendo o necessário e vão melhorar. Então, para a gente já caminhando para o nosso encerramento, eu vou fazer a prece com vocês, mas antes de fazer a prece, me pediram para dar uns recadinhos, né? Vocês lembram do pensamento positivo? Do otimismo? Do crer retamente? Pois é, já vou puxar o gancho. Quando nós estamos aqui numa casa de oração, o tratamento já está sendo realizado. Quando nós adentramos, quando nós estamos lá na casa da gente, a gente já se liga, fala, hoje eu vou lá. Hoje não tem jogo, não é assim? Pelo amor de Deus, né, gente? A gente está largando de ir para casa espírita para paixões terrenas, vamos repensar. A gente já se liga. Então, quando a gente chega, a gente senta, a espiritualidade já está nos aguardando. E lá é só a cerejinha do bolo, lá que eu digo lá dentro, né, no tratamento, é a cerejinha do bolo. Aqui a gente já tem que estar presente. Não é olhando o celular, não é olhando o relógio, não é com pressa. Vocês comem em casa, jantam, não vejo barriga vazia. Estou brincando. Porque muitos de nós vêm e ficam olhando o relógio e querem ir embora. Então a espiritualidade está aqui do seu lado, derramando assim, ó, e a gente não quer receber. Então, para que o tratamento seja efetivo, se entregue em fé, em amor, em coragem, em positividade. Mantenha o silêncio, mas é o silêncio mental, que é o silêncio material, todo mundo já está escrito na parede. Né? Silêncio mental, silencia a mente. Deixa a espiritualidade trabalhar, não atrapalha não. Né? Então nós viemos aqui para receber, mas nós temos que fazer a nossa parte. Jesus disse também, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então o recadinho é silêncio, prece, silêncio mental, para que a espiritualidade possa trabalhar por você, tá bem? E o atendimento aqui, gente, é assim, rapidinho, começa aqui. Então vamos começar por aqui. E para a gente encerrar, nós vamos fazer a prece, para que a gente continue nessa harmonia e se abra para receber tudo que Deus pode nos oferecer neste momento. Então nós vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, acerenar o nosso coração, o nosso pensamento, lembrar que nesse momento não há mais nada que eu possa fazer.
Agradecer a espiritualidade por esses momentos de paz, de recolhimento íntimo. Agradecer a espiritualidade, a força e a coragem que me trouxe até aqui. A nossa fé no grão de mostarda que nos faz nos movimentar. Agradecer a toda a espiritualidade que está aqui nos recepcionando e nos tratando, nos incluindo e nos fortalecendo. Pedimos a Deus, seja lá quais as questões do sofrimento que nós estejamos envolvidos neste momento, que talvez a gente não encontre a solução imediata, mas que nos dê paz, serenidade e coragem para trilhar o caminho reto do bem. Muito obrigada, Jesus. Que a sua vontade seja feita. Que assim seja.